Olá, meus amores, vamos então para a parte B. Então aqui a gente vai falar sobre, deixei ácidos e bases aqui, para você não perder a referência da teoria de Arrhenius, tá? E aqui eu vou falar sobre a nomenclatura de bases. A nomenclatura de bases já ela é mais fácil, ela é mais simples. É só colocar hidróxido de, aqui eu não coloquei, eu vou colocar agora, tá? Vou até pôr em outra cor. De. E você coloca na frente o nome do elemento. Então, por exemplo, NaOH, eu jogo na água, OH é liberado e Na, tá? É o ânion, certo? É o cátion, perdão. É o cátion. Então, ele vai ser hidróxido de, como é que chama esse elemento aqui? Sódio. Então, vai o nome direto. Então, aqui é mais fácil, tá? A nomenclatura das bases. Então, vai ficar hidróxido de sódio. Quantos OHs tem aqui? Eu tenho só um OH. Então, quando tem apenas um OH, eu chamo de monobase. Porque, às vezes, a base, ela pode ter classificação monobase, dibase, tribase. É a quantidade de OH que tem a base, tá certo? Bom, esse NaOH, vocês conhecem. É o elemento que você usa para fazer o sabão caseiro, tá? Então, é o hidróxido de sódio que vocês usam aí. Então, vocês conhecem, sim, essa base. O que mais? Eu coloquei aqui dois outros exemplos que pode variar, tá? A nomenclatura. Acontece com o ferro e com o cobre. E aí, a nomenclatura, ela vai levar um algarismo romano. Então, vamos lá. Quando o OH, no caso, é menor, porque, ó, eu tenho OH3 e OH2. OH menor. Hidróxido de ferro 2, porque ela tem o quê? 2OH. Então, esse 2 é um algarismo romano. Ou então, eu vou usar ferroso, tá? Lembram lá da regrinha do ácido? O menor é finaloso. Então, aqui, ó, ferroso. E quando tem uma quantidade de OH maior, no caso aqui é 3, seria hidróxido de ferro 3, tá? Ou férrico. Tá certo? Então, lembre-se, uma dosagem maior do oxigênio é férrico, um menor é oso, no caso, aqui é ferroso. Lembre-se, acontece com o cobre também, tá? Esse exemplo de base, que você pode variar a quantidade de oxigênio com o elemento. Então, eu deixei aqui esse exemplo, lá na folha tem o do cobre, tá? E a maioria das bases, então, vai ser o que? A nomenclatura hidróxido de do elemento deles. Então aqui, gente, é hidróxido de sódio. Se fosse um Ba, seria hidróxido de bário. Se fosse Mg, seria hidróxido de magnésio, tá certo? Então, a nomenclatura comum é só simplesmente você colocar o nome do elemento. Só algumas exceções que vocês vão colocar, ou o número romano, ou o final ico ou osso, beleza? É a nomenclatura da base. É simples assim. Vamos ver embaixo. Força. O que é força? Quando ela é forte. Força não reagir, tá? Ou ela reage muito forte, ou a sua reação é mais branda, mais fraca, tá? Na base eu tenho aqui. O que são base forte? A soda é forte? Realmente. A base, essa base aqui é muito forte, tá? Então ela tá aqui dentro. Todos os elementos da família 1, família 2... potássio, sódio, lítio, todos os elementos que estão na família 1, todos os elementos que estão na família 2, fazem uma forte base. Tem exceção quais? Berílio e magnésio. Essas bases são consideradas fracas, tá? Então, o que é base forte? Todos os elementos da família 1 e 2. Hidrogênio não faz base, tá, gente? Então, são os elementos metálicos que fazem base junto com o OH. Cadê o OH aqui? OH, tá? Hidrogênio não. E a fraca, então, é berílio, magnésio, as demais, inclusive hidróxido de amônio, também é uma base fraca, tá bom? Então, isso é quanto à força da base. O ácido também tem? Tem uma regrinha um pouquinho diferenciada, não é igual a base aqui. Então, vamos lá. O que é um ácido forte?
Os ácidos que não têm oxigênio, os hidrácidos, tá? Então, ó, eu vou ter que já colocar os principais aqui, tá? Não tem regra para eles. Então, ó, HCl, HBr, HI são ácidos fortes, então eles são considerados fortes na hora da reação, e ele mesmo tem propriedades fortes. Agora, o que é esse delta aqui? 3 ou 2, o que é isso? Aqui eu tenho HBrO4. Tá vendo a quantidade de oxigênio? Quanto que é? 4. E do hidrogênio? Ele não tinha nada. Quando não se tem nada, é o valor 1. Então, o que eu fiz? 4 menos 1 deu 3. Esse que é o delta, é o resultado. Então, quando você faz a quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênio, vai dar a força do ácido. Se for 3 ou 2, o ácido é forte. Aqui outro exemplo, ó, o sulfúrico. H2SO4, ácido sulfúrico. 4 menos 2, 2. Então, o 2 também é considerado ácido forte, tá? Então, quando os ácidos que têm oxigênio, para você descobrir se ele é forte, moderado ou fraco, você faz dessa forma. Você pega a quantidade de oxigênio, subtrai pela quantidade de hidrogênio. E quando o hidrogênio não tem nada, você considera o número 1, tá? Vamos lá. Ácido moderado. Bom, de novo, hidrácido. HF, ácido fluorídrico, tá? Ácidos que não têm oxigênio. E o delta aqui, quanto que tem que dar? 1, tá? Então, 3 e 2 é um ácido forte. Delta igual a 1 é um ácido moderado. Quais são os exemplos? Ácido fosfórico, 4 menos 3, 1. Então, ele é moderado. Nitroso, aqui ó, ácido nitroso, 2 menos 1, também ele é moderado. Então, aqui, lembre-se, é a quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênio, tá bom? Fraco, tá? Ácido fraco. Quais são os ácidos fracos que não têm oxigênio? H2S, HCN, ácido sulfídrico, ácido cianídrico, tá? São os dois. E o delta aqui, quanto tem que ser? O delta tem que ser igual a 0. Existe negativo? Não, tá? Mesmo que D tem que ser fraco, então é 0. Então, ó, hipocloroso. Aqui não tem nada, mas eu sei que é número 1. Então, ó, 1 menos 1, 0. 4 menos 4, 0. Então, toda vez que o delta for igual a 0 ou menor, vamos colocar assim, ele é considerado fraco. Se o delta for igual a 1, ele é considerado moderado. De 3 ou 2, ele é forte. Tá certo? Isso é importante, gente. Cai no vestibular, cai no Enem. Então, pessoal que vai prestar Enem e vestibular, se atenta a essas regrinhas. Se você estudar bem, prestando atenção agora na aula, lendo o material didático, fazendo os exercícios, você tá beleza para enfrentar o Enem no vestibular de qualquer universidade aí. Tá certo? Meus amores, espero que vocês estejam bem, tá? Aproveite essa aula, reveja, insista, tá, pessoal do terceiro ano? Ó, coração com vocês, eu estou morrendo de saudade, tá bom? Então, essa semana eu vou estar postando aí pra vocês, assistam, façam os exercícios, tá? É a nossa matéria dessa semana. Estarei vendo os vídeos da aula lá do Centro de Mídia e vou postar alguma coisa. Então, assistam a aula, vai ser amanhã segunda-feira, tá? Eu dou um bilhetinho, deixo no chat uma observação pra vocês. Beleza? Então tá. Beijo no coração de vocês. Logo, logo a gente vai estar se vendo. Tchau, tchau.